Será que o Senhor me recebe de volta? Será que Deus me aceita como eu estou e como eu sou? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os momentos em que nos afastamos, que nos separamos do Senhor e muitas coisas nos levam a nos afastar da presença do Senhor. Muitas circunstâncias, desânimo, tristeza. A gente vai deixando de congregar, vai deixando de orar, vai deixando de ler a palavra, vai se esfriando. E a gente vai se vendo tão impuro, tão indigno, às vezes triste, sem força, sem vigor, sem fé, sem vontade de voltar. E muitas vezes a gente vai adiando o retorno, vai levando a nossa vida de qualquer jeito e acha que não há necessidade de voltarmos para a casa do Senhor. Mas como um pai que nos ama, Deus quer sempre nós por perto. Deus quer sempre que nós o conheçamos. A vontade do Senhor é que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Assim diz a palavra do Senhor. E nós vamos ver na Bíblia vários exemplos de vasos de vidas, servos do Senhor que foram consagrados a Ele e que se desviaram e que um dia voltaram. Nós podemos ver no livro de Juízes, no capítulo 16, a história de Sansão. Sansão foi um homem separado para Deus desde o ventre da mãe. Lá, sua mãe recebeu orientações de como seria a vida dele. Só que ao longo da sua vida, Sansão foi se desviando, ele se contaminou com coisas do mundo, com coisas que não era para ele fazer, ele foi se mesclando a coisas e foi se afastando da vontade do Senhor. Em muitos momentos ele obedecia e de novo ele retornava à desobediência, ele oscilava. E a história conta que aqui no final do livro de Sansão, do livro de Juízes, na história de Sansão, ele diz: clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só desta vez. E Deus deu a força, renovou as forças, deu a água para ele. Então, nada é impossível para aquele que um dia foi conhecedor da verdade do Senhor, um dia teve um lugar na casa do Senhor e se afastou. Nada é impossível para aquele que não conhece nenhum versículo da palavra de Deus, mas que quer buscar a presença do Senhor. Deus é Pai e Deus é amor. Muitas vezes, pelas circunstâncias da vida, nós comparamos o Pai celestial, nós comparamos Deus com os nossos pais. E muitas vezes os nossos pais não foram pais amáveis, pais que nos ensinaram as coisas que nós deveríamos aprender, o amor, o carinho, nós não recebemos deles e muitas vezes nós transferimos esta hostilidade, esta rejeição para Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é amor e Ele sendo amor, Ele só manifesta para nós o seu amor. E Deus, como um Pai amoroso que quer sempre nos orientar e nos ensinar, Ele nos quer por perto. E nós temos que sempre voltar ao Senhor. Não interessa o teu pecado. Não interessa aquilo que tu fez de errado. O Senhor, Ele sempre deseja que os seus filhos estejam por perto. Em Jonas, nós podemos também ter outro exemplo. Jonas fugiu, Deus mandou ele para um lado, ele foi exatamente para o outro, e ele desobedeceu, e ele sofreu o dano de desobediência, e ele passou por uma tempestade, e aí quando lançaram ele no mar, um peixe veio e tragou. Então, quanto mais ele desobedecia, mais para o fundo ele ia. Mas lá no fundo, a Bíblia diz, em Jonas, no capítulo 2, que Jonas clamou ao Senhor do ventre do peixe. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste. Não interessa o lugar que tu esteja. Não interessa o buraco, o abismo, a profundidade que tu esteja. Deus quer te trazer a comunhão, a intimidade com Ele,
a paz, a alegria, a restauração, o estar no meio da congregação, o desfrute das bênçãos, da intimidade com Ele, do conhecimento dEle, do voltar à sua casa, do voltar à igreja, do voltar a congregar. A palavra do Senhor nos aconselha que nós temos que congregar, porque lá no meio do rebanho nós somos protegidos e edificados. Salmo 133 diz isso. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E aí Jonas retomou, se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor e foi abençoado. Também nós podemos ver no livro de Lucas, no capítulo 15, nós podemos ver o filho pródigo que retornou para a casa do Senhor. E ele vivia nos átrios do Senhor, vivia na casa do Pai e se afastou. E ele, caindo em si, né? Ele reconheceu que na casa do Pai era o lugar onde tinha pão, onde tinha fartura, onde ele era bem tratado. E quando ele retornou ao pai, ele disse: Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O pai nem deu resposta àquilo que ele disse. O pai disse: Tragam o novilho cevado, tragam sandálias, tragam o anel. Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, porque esse meu filho voltou. Mas também diz nesta palavra que quando ele vinha chegando em casa, o pai o avistou de longe. Por que o pai o avistou de longe? Porque o pai sabia que ele voltaria. E todos os dias, talvez esse pai ia e olhava para ver se o filho estava voltando na estrada. E quando ele viu, tamanha foi a alegria do coração desse pai, que mandou fazer uma grandiosa festa para receber esse filho de volta. E é assim que Deus nos trata, amados. Muitas vezes nós não queremos voltar porque a gente acha que a congregação vai nos olhar diferente, vai nos julgar, vai nos hostilizar. Talvez sim, mas talvez não. Mas independente do que os outros vão pensar, as nossas atitudes e decisões não podem ser baseadas naquilo que os outros pensam ou sentem de nós. As nossas atitudes, elas têm que serem baseadas naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus quer para nós, naquilo que Deus quer estabelecer no nosso coração. Nós vamos prestar contas somente para Deus. Então, se alguém nos hostilizar, nos julgar, é Ele com Deus. O nosso serviço nós estamos fazendo, que é voltar para o Senhor. Cheios de sujeira, cansados, pesados, impuros. Sim, o Pai diz: Vinde a mim. O Senhor diz: mesmo que os teus pecados sejam os pecados mais expostos, Ele vai purificar. Mesmo que o teu pecado seja vermelho como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Então, o vermelho como a escarlata quer dizer, mesmo que os teus pecados sejam visíveis a todos, quem não enxerga o vermelho, né? Então, mesmo que os teus pecados sejam visíveis, mesmo que todo mundo esteja sabendo na cidade, no lugar que tu mora, o que tu fez, isso não importa. Deus diz que vai torná-lo branco como a neve. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para reduzir aqueles que pensam que são a nada, porque Ele é quem opera tudo em todos, é Ele que realiza a obra, é Ele que estabelece todas as coisas, a Ele nós temos que prestar contas, é dele que vem o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, é entre nós e Deus. Eu quero orar por ti, irmão amado, que está aí ouvindo essa mensagem, e se por acaso tu está aí desanimado, se sentindo distante da casa do Senhor, dos átrios do Senhor, se sentindo impuro, sujo, desobediente, sobre uma acusação, eu quero colocar a tua vida diante do Senhor e clamar para que estas palavras que tu ouviu, elas venham serem processadas no teu coração. E esse processamento desta palavra gere a vida e o arrependimento, a restauração e aquilo que Deus quer fazer no teu coração com uma visitação poderosa nesse momento. Que tu receba o chamado de Deus no teu coração. Que o teu coração seja nesse momento despertado, que tu receba o renascimento do convite do Senhor. Ele sempre esteve contigo.
Ele nunca te abandonou. Torna para a casa do Senhor. Deus está te esperando. Talvez tu não vai encontrar pessoas te esperando, mas tu vai encontrar aquele que é o mais importante de todos. Deus vai estar lá, pronto para matar o novilho, para trocar tuas vestes, para te colocar um anel de autoridade e para colocar sandálias nos pés. Tu não vai ser mais considerado um qualquer, um que anda sem direção no mundo. Lá o Senhor vai derramar sobre ti o bálsamo. Torna para o Senhor. Ele é rico em perdoar. E eu quero estimular aquele que ouviu essa mensagem. Se tu sabe de alguém que está precisando dessa palavra, eu peço que tu replique ela, que tu compartilhe essa mensagem com aqueles que estão necessitados, que não seja somente uma mensagem para ficar contigo, mas para que outros venham ouvir, para que tu também te torne um pregador da palavra. Te inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, para que haja a expansão do reino e para que vidas que estão nesse momento sendo perdidas, desorientadas, voltem à casa do Senhor e recebam a porção que Deus tem determinada para esse amado, e ele receba as vestes do Senhor e se sinta o filho amado, retornando para a casa do Senhor, para a presença do Senhor, em nome de Jesus.